aqui, ó, o Jack Bugre, e vamos a mais uma notícia aqui. A gente veio para esse lugar, que é um lugar muito emblemático, muito importante para a gente, né? Porque a gente fala de um dos maiores berçários naturais do estado de São Paulo, então tem uma importância muito grande para todo o sistema natural quando a gente fala, né? Então isso é muito interessante para a gente ver. A estiagem foi mais forte esse ano, por isso a gente vê uma recuperação do rio, mas não é algo tão forte ainda. A gente vê aqui na lateral, ainda aparece bastante pedra, então normalmente quando a água está mais alta, né, a gente praticamente não vê esses degraus aqui que aparecem nesses primeiros pontos aqui do rio de Cachoeira de Emas, mas Fernanda Ribeiro esteve aqui no dia 1º de outubro, menos de 20 dias, e a gente via muitas pedras no meio do rio. A gente já vê pouquíssimas, ou a ponta delas ali no meio do rio. Isso é um bom sinal. A gente vê essa água que vai parecendo uma espuma, ficando mais branquinha ali no meio. O que isso representa? Isso representa a força da água e a oxigenação da água. Isso faz com que a água se movimente, tendo mais oxigênio, melhora para a reprodução dos peixes, por exemplo. A gente também vê uma coisa muito específica desse início das chuvas, que são os igarapés, essas plantas aquáticas que começam a descer com um pouquinho de raiz. O que significa? Que a força da água conseguiu arrancar essa mata que fica ao entorno dos rios, então ele começa a descer, porque quando a chuva cai, ela faz como se fosse uma lavagem das árvores, dos galhos, e isso tudo é material orgânico, é rico, entra na água e com essa movimentação toda deixa a qualidade da água muito melhor. A gente também vê vários pássaros, isso é algo positivo, porque onde tem pássaro tem peixe para que eles se alimentem, então isso também demonstra o rio voltando a ser ainda mais vivo, né? E aqui nesse trecho que a gente sabe que é um trecho importante, lá no fundo tem a escada, que é para ajudar que os peixes consigam subir, principalmente no período da Piracema. Então a gente já vê ali nos degraus, né, a água descendo com um pouquinho mais de velocidade, e antes de entrar ao vivo, eu, o repórter cinematográfico Rodrigo Sargasso e o Rigo Janese, a gente estava aqui justamente curtindo os peixes pulando. Se a gente tiver sorte, a gente vai conseguir mostrar ao vivo para vocês. Acho que já deu para ver alguns peixinhos ali, né, pulando, subindo, ou seja, isso é muito importante. A gente fala inclusive desse período porque a Piracema é um período importante que é definido aí no estado de São Paulo, fica entre novembro e vai até fevereiro, que é um período justamente de restrição a pescas de espécies nativas, e acontecem todos os anos entre esses meses, né, novembro até fevereiro. Durante a Piracema, os peixes então eles vão se deslocando até as nascentes, então para desovar, para se alimentar, então por isso a importância de poder proteger todas essas áreas para que os peixes possam fazer essa subida no rio de uma forma mais tranquila, sem nenhum risco, para que eles possam desovar. E a gente fala aqui de uma bacia muito importante, a gente sempre conversa com o pessoal do SEPTA, o SEPTA fica nessa região que tem justamente essa importância de proteger o meio ambiente, as bacias hidrográficas, e eles falam sobre essa questão da vida no rio, né? O IBAMA, inclusive, nesse período, reforça todo o trabalho para que a fiscalização seja maior. Você falou da chuva, choveu aí 110 milímetros, isso nas últimas 48 horas, então por isso que a gente já vê essa questão dos rios. E é muito bacana, né, como a gente consegue observar e como a natureza faz toda essa diferença, né? A gente chegou aqui um pouquinho antes de entrar ao vivo, estava garoando, tinha chuva, a gente percebe o cheirinho de terra molhada e percebe então, como a gente mostrou aqui, várias coisas relacionadas ao rio. Já deu o meu tempo, vou devolver para vocês aí no estúdio, mas vamos devolver com natureza, com chuva, com rio cheio, que acho que isso aqui é a melhor imagem e a melhor informação que a gente pode passar para quem está em casa, e que as chuvas continuem vindo, enchendo os rios. A gente está precisando muito disso, né? E em Porto Ferreira também já é visível o aumento do nível do rio Mogi Guaçu devido às chuvas dos últimos dias. Somando os bons níveis de milímetros de chuvas que caíram nos últimos dias em Porto Ferreira e também as chuvas que caíram nas outras cidades da região, o nível do rio Mogi já aumentou consideravelmente com relação ao que estava um nível muito baixo devido à estiagem e à falta de chuvas dos últimos meses na cidade e em toda a região. E esse aumento do nível do rio Mogi Guaçu é ótimo para a população ferreirense, pois devido à falta de chuvas nos meses passados desse ano, o rio Mogi, como citado anteriormente, estava em um nível bem baixo, e a concessionária responsável pela captação, tratamento e fornecimento de água na cidade de Porto Ferreira, a BRK Ambiental, já cogitava a possibilidade de racionamento de água devido
ao baixo nível de água que estava o rio. Mas após as chuvas dos últimos dias e com o aumento do nível do rio Mogi Guaçu, talvez essa medida não será mais necessária ser implantada. Mas reforçamos a conscientização do uso responsável de água sem desperdícios. E fiquem aí agora com belas imagens do rio Mogi, da ponte metálica sobre o rio Mogi Guaçu em Porto Ferreira. E continue curtindo, compartilhando e comentando nossas publicações aqui da Porto TV News. E nos siga nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no YouTube. E em breve, mais notícias dos acontecimentos na cidade de Porto Ferreira e região, aqui na Porto TV News.